Boa aula para a senhora. Pessoal, aproveita aí o conhecimento da professora Cristiele e estamos à disposição. Muito obrigada. Deus abençoe. Meninos, então, boa tarde, galerinha CPMG, Xavier de Almeida. Que saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Apesar de... Opa! Apesar de toda essa pandemia, deixa eu colocar a máscara aqui para conversar com vocês. Apesar de toda essa pandemia, né, que nós possamos passar por tudo isso. Professora Cristiele. Oi. A senhora, como a senhora está sozinha, está obedecendo todos os critérios, nada impede da senhora ficar sem máscara aí, tudo bem? É só no início mesmo que eu combinei com o Carlos. Isso, é porque eu trouxe o gel, né? Eu vou explicar para ele. Ah, beleza. Então, nesse início de aula, eu quero falar para vocês da importância, né, de estar usando a máscara. Então, que vocês utilizem a máscara. A cada dia que passa, nós temos aí alguns índices a mais de coronavírus. Então, se cuidem, por favor. Usem o álcool em gel, tá? Vou fazer uma higienização aqui agora, a pedido do próprio comando de ensino, tá? Que nós estamos tomando todos os devidos cuidados, apesar que eu estou em casa, né? Vocês estão na casa de vocês, mas nós precisamos tomar esses cuidados. Quando for tirar também a máscara, que vocês possam pegar só nas laterais, tá bom? Então, nós vamos começar agora a nossa aula, agora vocês vão escutar melhor, né? Tá escutando? Ok. Dá um joinha. Isso, muito bem. Então, nossa aula de hoje é a revisão de geografia para a nossa avaliação de diagnóstico do segundo bimestre. Deixa eu ver como que passa a tela aqui. Ai, não quer passar a tela. Agora passou. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho aí do que é regionalizar, gente. Regionalizar, então, significa dividir o Brasil utilizando alguns critérios. Quando eu falo de regionalizar, então, vocês devem ter percebido que nas últimas videoaulas que eu mandei para vocês, nós temos divisões do Brasil de diversas formas. E essas formas não são por acaso. Cada divisão tem um critério que foi adotado ou pelo IBGE ou por um geógrafo que estava ali responsável por fazer uma divisão. E cada divisão tem as suas características. Então, nós temos quantos tipos de regionalização atualmente? São 4 tipos de regionalização. Então, eu trouxe aqui para vocês a regionalização do IBGE oficial, a regionalização utilizando os domínios morfoclimáticos, a regionalização geoeconômica ou geoeconômicas no plural, tanto faz, regionalizações ou regionalização, tanto faz, tá bom? Os 4 Brasis de Milton Santos. Então, falando um pouquinho rapidinho de cada um deles, e depois nós vamos adentrar aí mais especificadamente, a regionalização do IBGE é a regionalização oficial do Brasil. IBGE, para quem não sabe, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatística vem de dados quantitativos, tá bom, galera? Quantitativos, quantidade de pessoas que morrem, quantidade de pessoas que nascem em um determinado ano, em um determinado lugar, né? País e cidade até. Domínios morfoclimáticos. Quando eu falo de domínios morfoclimáticos, eu estou falando morfo, vem de morfologia. Ou seja, lembra do relevo, que tem o relevo plano, com altitude mais elevada. Então, eu estou falando de morfologia, ou seja, relevo ligado ao clima. Dependendo do relevo de um local e do clima de um local, eu vou ter o quê? Um tipo de vegetação. Então, a vegetação é chamada de domínios. Domínios morfoclimáticos é o tipo de vegetação que tem em cada lugar do Brasil. Quem fez essa regionalização? Assis Absaber, um geógrafo renomado também, tá bom?
Regionalizações geoeconômicas. Foi o Pedro Pichas, então, que fez essa regionalização. Pedro Pichas também era um geógrafo, né? E ele buscou uma forma diferente de regionalizar o Brasil, o próprio nome já fala, geoeconômicas. Geo vem de geografia, econômica vem de economia, de dinheiro. Tem regiões no Brasil que são mais ricas, regiões que são mais pobres, certinho? Os 4 Brasis de Milton Santos. O próprio nome já fala 4, então são 4 divisões que tem nessa visão do Milton Santos, que é uma visão técnico-científica informacional, tá bom? Vamos lá para a próxima tela. Olha a regionalização do IBGE aí para vocês, que legal, olha. Nós temos quantas regiões aí mesmo? Interage comigo, agora eu quero ouvir. Ou coloca a mão. Quantas regiões? Ah, muito bem, Luísa. Isso, Daniel, 5 regiões, muito bem. Então, nós temos 5 regiões na regionalização do IBGE, que é a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Vocês vão perceber que esse mapa está bem nítido para vocês. Quais são os estados que compõem cada região? O estado aí de Goiás, Mato Grosso do Sul, por exemplo, compõe a região Centro-Oeste, que é onde nós moramos. Não pode esquecer disso, hein? Pode ser uma perguntinha da avaliação diagnóstica. Tchim, 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 tchim. Vocês vão acertar, né? Não é possível? Então tá, eu trouxe algumas imagens para vocês. Nós temos aí, no canto aí do Nordeste, nós temos uma... Bem aqui, vocês conseguem... Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse? Movimentando aqui? Sim? Então, que legal. Essa fotografia aqui é a fotografia da araucária. É uma planta lá da região sul do país. É uma planta que fica bem aqui, assim, ó, no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Opa, passou a tela, sem querer, desculpa. Aqui nós temos as cataratas de Foz do Iguaçu, as cataratas que ficam aqui, ó, nessa região aqui do Paraná. Nós temos aqui também uma fotografia de desigualdade social, que demonstra aqui para vocês... Opa, o mouse sumiu. Que demonstra aqui para vocês, ó, tá vendo essa fotografia que tem uma favela e que tem um prédio chique, luxuoso? Essa fotografia aí do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tá aqui, ó, na região sudeste, tá bom? Banhado, então, aí pelo Oceano Atlântico, tem praia, tá? Praia de Copacabana, né? Inclusive, aqui eu trouxe para vocês, ó, o pão de açúcar, que não é de comer... Mas é aqui, ó, uma elevação que tem do território, uma elevação da superfície do território do Rio de Janeiro, tá bom? Aqui também, ó, é uma imagem do Rio de Janeiro. Chama Pão de Açúcar, tá bom? Agora, eu trouxe aqui para vocês também a imagem de o Jardim Botânico. Jardim Botânico que é lindo, fica em Curitiba, aqui, ó, Paraná. Eu já fui lá, é maravilhoso. É mais bonito do lado de fora do que do lado de dentro, porque do lado de dentro é uma estufa de vidro cheia de plantas, mas é um lugar bem interessante que funciona como turismo lá no Paraná. Aqui eu tenho a Avenida Paulista, em São Paulo, para vocês, que fica aqui na região sudeste. Vitória Régia, que eu tenho aqui, que são essas plantas que ficam aquáticas, que são típicas da região amazônica, tá? E são plantas flutuantes. Eu trouxe um pouquinho de cada lugar aqui para vocês. Agora eu tenho aqui uma imagem, deixa eu ver se eu consigo arrastar isso daqui, porque está em cima. Aí. A imagem de uma praia. Aqui, ó, gente, essa imagem dessa praia aqui fica ao longo do nosso litoral. Ou seja, o litoral que nós temos, que vai desde aqui, ó, o Maranhão, até o litoral que tem aqui, ó,
do Rio Grande do Sul. Ao longo do mapa do Brasil, nós temos, então, o Oceano Atlântico banhando essas localidades. Certinho? Podemos passar para frente? Dá um joinha. Deixa eu ver aqui como é que passa para frente. Espera aí que eu estou apanhando. Vou passar para frente. Ai, deixa eu ver. Aí, passou. Será que não passou demais? Aí, agora foi. Região Norte. A região norte do Brasil, nós temos vazios demográficos. Mas onde que fica a região norte, professora? Lá na região amazônica. A região amazônica tem poucas pessoas e tem muito território vazio. Então, chama-se vazios demográficos, locais que não têm pessoas. Demográficos vem de demografia. É a ciência que estuda, então, a população. Na região norte, na região amazônica ali, né? Nós temos em torno de 4 pessoas, 4 habitantes por quilômetros quadrados. Mas em relação ao Brasil inteiro, gente, olha aqui para vocês verem. Parece que dá para mim pintar aqui, né? Ó. Uai, como é que eu fiz isso? Como é que eu pintei? Pintei a tela. Então, vamos lá, continuando. Eu tenho 4 pessoas na região norte por quilômetros quadrados. Em relação ao Brasil, nós temos 22,4 pessoas por quilômetros quadrados. Ou seja, nós temos poucas pessoas na região norte, morando na região norte, em relação ao Brasil inteiro, né? Porque para 22, 4, em relação a 22 pessoas, caberia muito mais pessoas na região norte do que tem hoje em dia. A regionalização do IBGE é utilizada em censos demográficos e projeções econômicas. Os resultados são divulgados por cada município, estado e região para as políticas públicas. Então, gente, a regionalização do IBGE é a regionalização mais utilizada para os municípios. Por exemplo, como que eu vou saber quantas pessoas que tem no meu município? Através do IBGE, essa regionalização que tem. Quantas pessoas que tem na região centro-oeste? Só através do IBGE que eu vou saber. Essa quantificação que o IBGE faz, essa somatória. O Centro-Oeste e o Sudeste possuem uma grande urbanização que sempre se destacou na média geral do Brasil. Então, o Centro-Oeste, onde nós moramos, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, e o Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, são as regiões aí, então, que tem uma média, que tem mais urbanização no Brasil, mais pessoas morando no Brasil. Urbanização quer dizer grande quantidade de população, o aumento dessa população. Gente, essa tela está escrevendo sozinha, não sou eu, ó. Minhas mãos estão aqui. Eu não sei o que está acontecendo, não. Mas vamos continuar nossa professora, aula. Por favor, os senhores alunos, o Tenente Santana está falando, está sendo gravado todo aqui, todas as conversas, as telas. Então, peço por gentileza, vocês não estarem utilizando esses recursos para poder rabiscar a aula aqui da professora Cristiele. Ah, são eles? Tem alunos que eu compartilhei aqui, então eu peço para eles não estar rabiscando. Tem alunos que podem estar fazendo isso aí. Por gentileza, senão depois nós temos que tomar as providências. Eu espero que não seja necessário isso. De manhã nós tivemos live e não foi necessário tomar nenhuma providência. Espero que vocês se comportem. Professor, se a senhora quiser, eu acho, como está gravando, eu acho viável a senhora pegar, fechar essa apresentação e abrir novamente para poder sair esses riscos. Ah, como que eu faço? Eu vou passar a senhora novamente para a anfitriã, depois a senhora retorna para mim. Tá.
Acho que vai ter que fechar isso aqui. Prontinho. Tenente Santana, eu já organizei aqui e já te coloquei como anfitrião novamente. Ok, professora, boa aula. Obrigada. Meninos, como o Tenente Santana ressaltou, eu gostaria que vocês ajudassem, porque essa aula está sendo, então, gravada, e que vocês possam se comportar, não mexam na tela, por gentileza, tá bom? Que nossa aula possa ter um aproveitamento positivo. Eu estou aqui para trocar informações com vocês. Estou com muita saudade e espero que seja uma aula produtiva. Então, nós vamos continuar falando de algumas curiosidades, então, dessas divisões que ocorrem no Brasil. Falando um pouquinho aí do Centro-Oeste e do Sudeste, então, eu estava falando e retomo a minha fala, que o Centro-Oeste, onde nós moramos, e o Sudeste são regiões do Brasil onde tem o maior número de pessoas, ou seja, onde ocorre o maior processo de urbanização, crescimento da população. O Nordeste também enfrenta as secas com a escassez de água. Quando eu falo de escassez de água, eu estou falando de falta de água. Realmente, no Nordeste, as pessoas sofrem com essa falta de água. Apesar dessa falta de água potável, água que as pessoas podem consumir, é um local com praias maravilhosas, que são visitadas por milhões de pessoas o ano inteiro, onde move a economia do nosso litoral, onde move o turismo do nosso país, certinho? Apesar de ter essa escassez de água, então eu quero mostrar para vocês que o Nordeste também gira uma quantidade muito grande de capital financeiro, ou seja, dinheiro nesse turismo gerado no nosso litoral. O IBGE levou em conta, então, as características físicas, ou seja, relevo, vegetação, e as características humanas, como que é essa sociedade, quais são as características humanas dessa sociedade, o jeito de falar, que vem a cultura também, a economia desses locais aí, a divisão levou em conta, então, aspecto físico, humano, cultural e econômico. Posso passar para frente? Dá o joinha. Então, vamos lá. Quero que eu clique aqui, não vai, gente. Vamos tentar pela tela. Aí, agora foi. A regionalização do IBGE, então, que é essa regionalização que nós estamos falando um pouquinho mais especificadamente, ela respeita os limites territoriais do Brasil. Ou seja, não tem um recorte ali no meio de um estado, por exemplo. Respeita o limite do estado, o limite geográfico do estado, certo? A fronteira entre um estado e outro. Essa regionalização do Brasil também ajuda na interpretação estatística em geral do Brasil, como eu já falei, né? Trabalha-se com dados estatísticos, quantitativos de população, e esses dados nos ajudam nas políticas públicas, ou seja, o presidente do Brasil quer fazer por exemplo, um programa de habitação no estado de Goiás. Mas quantas pessoas que tem no estado de Goiás? O IBGE, através desse levantamento, vai saber, então,
essa quantificação e vai repassar para o governo federal estar fazendo essas políticas públicas voltadas para esse determinado local. Além disso, essa divisão orienta políticas públicas do governo estadual e federal. Ou seja, acabei de falar do nosso presidente, pode ser que seja um programa do nível federal, que venha já do presidente para nós, ou que seja a nível de estado, do nosso governador para as cidades, como, por exemplo, do governador lá que nós temos hoje em vigor para o nosso município de Morrinhos. Nós vamos agora para o mapa de domínios morfoclimáticos. Domínios, vegetação, morfoclimáticos, então morfo vem de morfologia, relevo, climáticos, clima. Vocês vão perceber que nós temos aí o domínio amazônico, domínio do cerrado, domínio mares de morros, domínio das araucárias, domínio da caatinga, domínio das pradarias, ou seja, são 6 domínios morfoclimáticos. Professora, mas é a área de transição. A área de transição nada mais é do que uma área onde a vegetação vai se entremeando e não tem como dividir nesse local qual tipo de vegetação, certo? A ponto de que ao longo dos quilômetros você já tem uma divisão específica, como por exemplo, o domínio amazônico ele se entremeia com o domínio do cerrado, nessa área de transição, nessa área cinza, certo? Assim como o domínio de mares de morros, olha para vocês verem que legal, o domínio de mares de morros fica ao longo do nosso litoral, gente. Olha aí para vocês verem essa faixa de azul escuro ao longo do nosso litoral. E ele entremeia aí, ó, vocês vão perceber que essa coloração azul está entremeando com a coloração vermelha. E aí, nós temos essa área onde a vegetação vai se encontrar, que é chamado de área de transição. E nós estamos onde? Nos domínios morfoclimáticos, professor. Estado de Goiás, Morrinhos. Nós estamos onde? Nós estamos no domínio do cerrado. Beleza? Não escrevam na tela, por favor. As curiosidades sobre os domínios morfoclimáticos. Então, Morrinhos se encontra no domínio do cerrado, como eu já falei. Nós temos 6 regiões aí nessa divisão. Quais são os elementos que levam em conta nessa divisão? Vegetação, clima, solo e relevo. Ou seja, cada domínio daquele tem um tipo de vegetação, tem um tipo de clima, tem um tipo de solo, tem lugar que é solo mais arenoso, tem local que é solo mais argiloso, tem local que o relevo é mais rebaixado, tem local que o relevo é mais ondulado, com altitude mais elevada, ou plano, beleza? Podemos passar? Divisão geoeconômica. Vamos para essa divisão que só tem 3, então, aí, divisões, né? Que o Brasil é, então, dividido, levando em conta que a primeira divisão é chamada de divisão amazônica ou geoeconômica amazônica, divisão geoeconômica centro-sul e a divisão geoeconômica do Nordeste. Essa é mais fácil, né? Só tem 3 divisões. Foi feita por quem, então? Pelo Pedro Pichas, um geógrafo bem renomado, que estudou bastante sobre geografia, sobre todos esses dados que é levado em conta nesse mapa, tá? Curiosidade sobre esse mapa de regiões geoeconômicas. Adotou critério de situação socioeconômica, ou seja, levou em conta aspectos da sociedade e aspecto da economia dessa sociedade. E a relação da sociedade e da natureza. E ainda levou em conta aspectos históricos e econômicos. Ou seja, tem regiões no Brasil que se destacam mais na questão econômica do que outras. O Centro-Sul, por exemplo, é a região econômica mais populosa e concentra as áreas mais industrializadas no nosso país. Essa divisão não respeita os limites estaduais. Então, vocês lembram que a do IBGE respeitava. Essa divisão do Pedro Pichas não respeita. Tanto é que divide o Brasil somente em 3 regiões. Passa por cima ali, a divisa passa, às vezes, no meio de estado, não respeita, tá bom? O limite nem fronteira de um estado para o outro, ok?
Os 4 Brasis, divisão técnico-científica e informacional. O próprio nome já fala, são 4 divisões, 4 Brasis. Então, o Milton Santos, ele percebeu que alguma coisa estava errada, porque tinham regiões que era diferente na questão de tecnologia, de nível científico, de nível de informação, informatização, nível de tecnologia informatizada até então. Então, ele dividiu o Brasil em região amazônica, nordeste, centro-oeste e concentrada. Essa também é fácil, 4 divisões somente. Então, eu já falei que foi feita pelo Milton Santos, e nós podemos destacar que a região centro-oeste apresenta um modelo de agricultura focada na produção mecanizada, em latifúndios ricos, pessoas que têm condição financeira, que têm maquinário de grande porte, que têm aquelas máquinas da John Deere com Wi-Fi, que eles conseguem ter uma safra positiva. São monocultores, mono vem de um. Monocultores, ou seja, eles plantam somente um tipo de lavoura. Se eu sou, então, uma fazendeira, que sou monocultora, que sou latifundiária, eu vou plantar, por exemplo, só a soja. Por que, professor, ele vai plantar só soja? Porque eu vou plantar em larga escala, minha fazenda inteira eu vou plantar soja, e eu vou pegar essa soja e vou mandar, então, para o exterior, que são chamados de commodities, que tem aí no próximo item. Usam a agricultura familiar? Usam, ou seja, a família trabalha ali, engaja-se para trabalhar, por mais que eles sejam ricos, poderosos financeiramente, eles também trabalham entre si na família ali para aprender justamente esse mercado financeiro. Quanto mais eles trabalharem entre a família, o lucro vai ficar entre a família ali, né? É um trabalho familiar, uma agricultura familiar, mas eles envolvem o agronegócio. Tem alguns até cientistas e pesquisadores e até professores que gostam de ironizar e falar que não é agronegócio, é ogronegócio. Porque, infelizmente, por mais que seja uma potência econômica muito forte no nosso país, o agronegócio traz benefícios negativos para o nosso país. Porque as pessoas que mexem com agronegócio, eles pensam em dinheiro, em ganhar lucro financeiro. Eles não pensam em questão de proteção, em questão de conservação do solo, em questão de preservação, eles não pensam nisso. Entenderam? Cadê o joinha? Muito bem. Então, essas pessoas aí que são monocultores e que são latifundiários têm condição financeira de comprar maquinários, como eu já falei, máquinas da John Deere, de R$1 milhão. Pensa que não é qualquer produtor rural que tem condição. Ah, professora, então quando não é latifundiário, é minifundiário? Sim, é minifundiário. Então, minifundiário é aquela pessoa que faz feira no domingo, por exemplo, que não tem tanto recurso financeiro, que não tem tanta maquinário para desenvolver, então, o seu comércio. Curiosidade dos 4 Brasis. Foi feita no ano de 2000 em relação à grande desigualdade que ocorreu no Brasil, com as diferenças de tecnologia, desenvolvimento científico e a informatização, como eu já falei, só reforço aqui para vocês. Vocês perceberam que no mapa tem uma região que chama região concentrada? Essa região ela é formada pelo sul do país e pelo sudeste, tá bom? Agora eu trago para vocês aí um mapa da região do Brasil, das regiões do Brasil segundo o IBGE. Destaco para vocês novamente que nós moramos no centro-oeste, no estado de Goiás, no município de Morrinhos. Não esqueçam. Eu trago o mapa também das mesorregiões geográficas. Quando eu falo de mesorregiões, são regiões maiores do estado de Goiás. Então, aqui nesse mapa eu tenho só o estado de Goiás para vocês, tá? E vocês vão perceber que toda a nomenclatura tem goiano. Por exemplo, norte goiano, leste goiano, centro goiano, sul goiano, noroeste goiano. Ou seja, Goiás, gente. Tem como dividir Goiás em regiões maiores? Tem. São chamadas mesorregiões. Opa! Depois eu falo com vocês.
Regionalização de micro-regiões goianas. Então, vocês vão perceber que tem como dividir de forma pequena também essas regiões, de uma forma menor, mais resumida essas regiões. Então, fez-se alguns testes e foi fazendo essas regionalizações do próprio estado de Goiás. Então, vocês perceberam que nós começamos lá no nível de Brasil e agora nós já estamos na regionalização de Goiás. É possível regionalizar o Goiás? Só Goiás? Sim, através de mesorregiões, regiões maiores e micro-regiões, que são regiões bem menores. Então, micro-regiões, nós temos quantas no estado de Goiás? 18. Eu trago aí para vocês, né, todas as micro-regiões que nós temos. E se vocês acharem o número 15, ache o número 15 para mim. Micro-região Meia Ponte. É onde está Morrinhos. Que legal! Vocês descobriram onde está Morrinhos. Achei bom seu sorriso, Luísa. Eu trouxe para vocês também a localização do município de Morrinhos, aí então no estado de Goiás, né? Eu trouxe para vocês uma imagem aérea para vocês aí do nosso município. Vocês vão perceber que tem o lago municipal bem nítido para vocês nessa imagem. Vocês vão perceber que nós estamos no sul goiano mesmo, né? Abaixo aí de Goiânia. As coordenadas geográficas estão na tela para vocês também. Morrinhos, região centro-oeste de acordo com o mapa do Brasil. Então, você, Luísa, te peguei para Cristo hoje, hein, Luísa? Luísa, você mora na região centro-oeste, você mora em Morrinhos, Goiás, beleza? Daniel, você sabia que o mapa das mesorregiões do Brasil, Morrinhos está no sul goiano, Daniel? Não sabia não, Daniel? Ah, já sabia! Muito bem! Então, se eu perguntar isso na prova não, na avaliação de diagnóstico, vocês já sabem, né, meninas? Já no mapa de micro-regiões goianas, o município de Morrinhos se localiza na micro-região Meia Ponte, que é aquela número 15 que nós acabamos de localizar no mapa. Eu só coloquei aqui detalhadamente para vocês, porque depois vocês podem rever esse vídeo, que pode estar ajudando vocês. Estudar não é uma obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades.